Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um podcast aqui spin-off do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar algumas recomendações que pode ser assistido em vídeo através do Spotify. E é um programa pra gente compartilhar coisas que a gente tá consumindo, falar sobre tudo aquilo que tem alimentado nossa mente, nossa criatividade, ou mesmo tudo aquilo que tem sido nossa válvula de escape numa semana mais difícil, aquilo que nos trouxe conforto, ou revolta, sei lá, qualquer tipo de emoção que tenha despertado na gente. E, enfim, trocar recomendações que podem ser de tudo, desde um filme, uma série, um livro, um jogo, algo mais cultura pop, ou qualquer tipo de experiência, né? Um restaurante, um passeio, uma cidade. Já recomendei aqui minhas férias que eu passei no Espírito Santo. Enfim, a gente pode falar sobre tudo aqui nesse spin-off do Dentro da Minha Cabeça, onde a gente troca recomendações. E hoje eu trago um filme que eu vi quando adolescente e revi ontem, ou anteontem, não lembro exatamente. Mas revi essa semana, que é O Maldito Futebol Clube, né? Um filme que é uma adaptação cinematográfica de uma história real, que conta a controversa estadia do Brian Clough, que é um dos treinadores britânicos mais renomados, talvez o mais renomado, junto com o Sir Alex Ferguson, que ficou no Manchester United por muitos anos. E não é um filme sobre futebol, é um filme sobre um drama de um cara e sobre uma obsessão de vencer um rival específico. Cara, é um filme de 1h30, eu assisti ele no YouTube, através do Google Filmes, eu aluguei esse filme, ou comprei, não lembro bem, mas ele tá disponível para alugar e para comprar. E eu acho que eu comprei o filme porque eu gosto muito desse filme. Eu lembro que eu acho que eu me empolguei na hora porque cliquei em comprar. É uns 30 contos se você quiser comprar, mas o aluguel eu acho que é R$3,90. Mas como eu gostava muito desse filme na minha adolescência, eu acho que eu resolvi comprar, se eu não me engano. Não vou olhar agora na minha biblioteca, mas eu acho que eu cliquei em comprar lá. É um filme estrelando o Michael Sheen, que não fez muita coisa além desse filme, pelo menos na minha memória. E o Cole Meany, que é muito marcante pra mim porque ele é o O'Brien de Star Trek Nova Geração e Star Trek Deep Space Nine, né? Jornada das Estrelas, Deep Space Nine. Então, é um cara que eu tenho muito carinho, um ator que eu tenho muitas relações afetivas juntos. E, basicamente, ele conta a história do Brian Clough, que é esse treinador que chega no Leeds United, que é um time lá do norte da Inglaterra, que é rival dele nos outros anos. Ele era treinador do Derby County, e o treinador do Leeds, que é o Don Revie, né? Ele foi para a Inglaterra, para a seleção inglesa. E pro lugar dele contrataram o Brian Clough, que era o antigo rival dele, desse Derby County. Então ele conta muito a história do Brian no Derby County, como essa rivalidade se instruiu. E pra mim é muito sobre uma obsessão mesmo, sobre um cara obcecado em vencer o próprio rival. O Brian Clough tem uma história particular dele, que eu já conhecia, que ele é o treinador de um time modesto da Inglaterra, que já foi campeão europeu, do que hoje é a Champions League, por 2 vezes, né? O Nottingham Forest, um time que por muitos anos foi modesto, um time nada protagonista, e que depois da chegada do Brian Clough ganhou 2 campeonatos europeus, que é um feito gigantesco para um clube inglês, para um clube europeu qualquer. Mas no Leeds, ele ficou 44 dias, se eu não me engano, essa estadia dele de 43 ou 44 dias à frente do clube. Justamente porque ele chegou com muita sede ao pote e obcecado por provar quem ele era, provar o valor dele. É um filme de 1h30, biográfico. Óbvio que ele é romantizado e não é exatamente como aconteceu na vida real. Mas eu acho ele um filme tão envolvente, cara, e tão legal a história dele, tão interessante. Goste você de futebol ou não, ele é um filme tão maneiro sobre esse desejo, essa vontade de vencer, que nem sempre a gente consegue a vitória que a gente busca tanto. Então achei um filme extremamente reflexivo, extremamente divertido e um filme bonito mesmo, um filme muito maneiro, que merecia mais atenção. Eu acho até um filme bem underground, perto do que ele se propõe a exibir, do que ele se propõe a mostrar. Maldito Futebol Clube é um daqueles filmes que eu lembrava de em 2010, 2011, entrar numa locadora e ele tá sempre lá. Foi assim que a primeira vez que eu assisti ele, né? Eu entrei na locadora, vi a capa e levei pra casa. Mais ou menos na época que eu assisti Moneyball também, do Brad Pitt, e outros filmes esportivos que não falam tanto sobre o esporte em si, mais sobre a gana de vencer, a vontade de vencer. E vale dizer que o diretor desse filme, o Tom Hooper, ele é um diretorzaço. Ele dirigiu O Discurso do Rei, dirigiu Les Misérables, né? A adaptação do musical Os Miseráveis. Ele dirigiu também A Garota Dinamarquesa, filme que lançou ao mundo como é que chama o ator lá que fez Stephen Hawking? Deixa eu conferir aqui. O Eddie Redmayne, né, que ele faz a Lily, personagem principal. E ele também é o diretor de Cats, né, da adaptação do musical Cats, que foi uma tragédia horrível para os cinemas. Mas ele tem muito mais coisas maneiras no repertório dele
do que coisas ruins. Inclusive, ele dirigiu alguns episódios de His Dark Materials, que é a adaptação da HBO de Fronteiras do Universo, que tem a Bússola Dourada e o caramba, um universo fantástico muito maneiro e muito querido por muita gente. E assim, gosto muito da forma como o Tom Hooper conta essa história do Maldito Futebol Clube. Pra mim, é um filme estritamente britânico, extremamente britânico. Ele é muito naquela cultura, centrado naquela linguagem, naquele idioma e com aquele ponto de vista, mas ele consegue te transportar e te colocar dentro daquele contexto muito bem. Eu, pelo menos, lembro que, quando adolescente, eu gostei demais do filme justamente porque ele tem uma ambientação muito legal. E ele é um filme que se passa ali nos anos 60, 70, se eu não me engano, final dos anos 60, começo dos 70, e para um filme de 2009, o cenário dele é muito bem ambientado. Cara, eu adoro esse filme, para os fãs de futebol, e fica uma recomendação a mais ainda por conta da história, e acho que tem tanto uma questão da profundidade dos personagens, tanto do protagonista, que é o Brian Clough, peço perdão, Bob o caralho, quanto do Peter Taylor, que é o amigo dele, que é tipo o auxiliar técnico dele e braço direito dele, e também do Don Revy, porque não do rival dele, que cara, é muito menos um rival dele do que ele gostaria que fosse, né? O Don Revy é um cara que mais caga pro Brian Clough do que qualquer outra coisa, ele não se importa com ele, porque ele tá num outro grau de patamar de carreira naquele momento. Então, cara, é muito interessante mesmo. Acho um filme sensacional. Ele é um pouco chato de encontrar onde assistir, então recomendo que você alugue no YouTube ou que você procure outros meios. Mas, cara, fica essa recomendação sensacional. É um filme que tem roteiro assinado pelo David Peace também, que é o escritor do livro Maldito Futebol Clube, que é lançado ali no começo dos anos 2000, acho que 2006. E ele assina também o roteiro. Na verdade, acho que é porque é baseado no romance dele, né? Não sei se ele vem como roteirista de fato. Aqui no IMDb ele tá acreditado como roteirista, mas eu acho que era aquele lance de baseado, né? Então, provavelmente ele não trabalhou diretamente no filme. Até porque o filme é um pouco criticado por não ser tão fiel ao livro assim. E o livro tem muito mais um quê documental, biográfico mais exato do que o filme, pelo que dizem. Tô muito interessado em ler o livro, inclusive. Não encontrei uma versão traduzida, ao menos não recente, para comprar. Eu gostaria muito de ler ele em português também. Então, fica a dica, Maldito Futebol Clube. Assista como você puder, porque, cara, que filme legal, principalmente para os entusiastas de futebol. E você, hein? O que é que tem alimentado a tua mente? Que tal você recomendar para mim aqui no Spotify, mandando na área de comentários as suas recomendações? Recomenda algo para mim, para nossa comunidade? É só você ir lá na seção de comentários desse episódio que você vai estar alimentando todo mundo com as suas próprias recomendações. Inclusive, obrigado por ouvir esse meu pensamento extrusivo. E eu queria agradecer aqui, cara, no fim desse episódio, deixa eu pegar um número atual aqui, porque a galera não para de comentar naquele episódio. Quero agradecer aos 116 comentários no pensamento extrusivo da semana passada sobre o Gabu, sobre o falecimento do Gabu e sobre a minha história com o Gabu. A coleirinha dele tá aqui, ó, pendurada, fazendo parte do meu cenário pra sempre, pra quem tá assistindo em vídeo. E obrigado por todo mundo que me desejou força, que me abraçou nessa semana tão difícil. Os dias têm sido mais leves, têm sido melhores. Hoje eu recebi a notícia de que a gente vai receber as cinzas dele amanhã. E eu vou fazer, conforme eu planejei, um último passeio com ele, jogando as cinzas dele um pouco pelo caminho por onde a gente passeava. Vou levar a colherinha dele na mão e vai ser um dia carregado de emoção pra mim, tenho certeza, como todos os dias tem sido. Mas eu tô segurando firme, muito graças ao carinho de todos vocês. Então obrigado mais uma vez a todos esses 116 comentários que colocaram nesse episódio do Pensamento Extrusivo, muito acima do que a gente costuma receber. Gente, vocês me acolheram e eu nunca vou esquecer, tá? Muito obrigado. Lembrando que se você quiser gravar o Dentro da Minha Cabeça, essa semana a Diana Berg já gravou com a gente, que era a primeira da fila, e na segunda-feira já vai sair o programa com outro ouvinte, o Pedro Lauria, próximo da fila. Em breve vou chamar mais gente da fila, fiquem de olho, você que estiver na fila, que a coisa entre em contato comigo já, se você for um dos próximos 3 da fila, falando, pô, Vidani, vamos gravar? Vamos armar já, vamos organizar. Pra você que gostou desse episódio, siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou o @Príncipe Vidani, o programa @Cabeça do Vidani. E colabore com o Dentro da Minha Cabeça no financiamento coletivo como você puder. Estamos no Apoia-se, no Patreon e temos nossa própria chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Lembrando que com R$200 em abril, você ainda pode entrar na fila para gravar comigo agora na recompensa, na categoria Invasão Mental em Memória do Gabuzinho. Esse valor vai subir em maio para 300. Então, aproveite para colaborar ainda em abril. Mas você pode colaborar com qualquer valor que couber no seu orçamento, obviamente, para ajudar o programa a continuar firme aqui. Acesse o site dentrodamiacabeça.com.br e ouça também os episódios principais. Alegria e tranquilidade. Até a próxima e valeu!